Olá, eu sou a Nina de Castro e estou como gerente geral do eixo de diretrizes da reparação do acordo judicial. Quando a gente fala esse nome, diretrizes da reparação do acordo judicial, parece um nome que assusta, né? Mas é um nome que é fácil de entender. Vamos lá. Diretrizes da reparação do acordo judicial. Por que do acordo judicial? Porque nesse plano de trabalho, a gente trabalha exclusivamente com a reparação promovida pelo acordo judicial. E diretrizes? O que quer dizer essas diretrizes da reparação pelo acordo judicial? Bom, o significado da palavra diretrizes quer dizer traçar uma linha geral, traçar um plano, uma diretriz. Então, o objetivo desse eixo é traçar um alinhamento geral, traçar uma linha para a reparação promovida pelo acordo judicial. Mas traçar essa linha da reparação para quem? Para quê? Para os povos e comunidades tradicionais, para os marcadores sociais das diferenças e para as estratégias jurídicas. E o que isso quer dizer então? Esses três grupos que eu falei são também os grupos que compõem as equipes desse eixo. Os povos e comunidades tradicionais são assessorados dentro da AEDAS por uma equipe, que é a equipe de povos e comunidades tradicionais. Essa equipe tem como função pensar, traçar, junto com as pessoas que compõem os povos e comunidades tradicionais da região 1 e da região 2, as estratégias, as diretrizes para a reparação que eles e elas desejam. Ou seja, tem uma legislação própria para os povos e comunidades tradicionais, tem especificidades próprias, existem os protocolos de consulta de cada uma das comunidades e a equipe da AEDAS, junto com as pessoas atingidas, vão ali, traçando essa linha geral, traçando essa diretriz para construir a reparação que as pessoas desejam, dentro do anexo 1.1, dentro dos projetos do anexo 1.3 e 1.4, dentro do anexo 1.2, dentro das ações promovidas para a reparação do acordo judicial. A importância da assessoria técnica, né, e ter essa equipe de PCTs que nos ajudou e trouxe as informações, né, de leis e de direitos que a gente não sabia e que a gente, inclusive, a gente tem um protocolo de consulta, foi construído, hoje vai passar por atualização também com o apoio da equipe do AEDAS, que vai estar nos ajudando, e também, como somos uma comunidade quilombola, a gente é sempre violado. Então a gente não sabia também da Lei 169 da Convenção da OIT, né? Sempre tem esse reforço, né, de ter a consulta prévia na nossa comunidade. Então eu vejo muito importante que são pessoas negras, pessoas que pensam igual a gente, falam igual a gente. Cobra também de quem vem de fora dessa fala, né, dessa fala ser igual nossa, bem clara e objetiva e da forma que a gente entende. Nesse primeiro ano do Plano de Trabalho 06, foram produzidos alguns documentos por essa equipe. Bom, acho que eu posso citar o protocolo de consulta da comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto, que foi construído junto com as pessoas atingidas e o apoio da AEDAS. Foram publicados também, lançados, entregues para a comunidade 8 cadernos temáticos para povos e comunidades tradicionais, e esses cadernos integram um conjunto de documentos. E nele tem sistematização dos direitos específicos, entidades responsáveis pelos PCTs, enfim, sobre educação, saúde, cultura. Esses cadernos têm como objetivo informar as comunidades tradicionais e também a sociedade, né, de modo geral, sobre seus direitos e outros temas relevantes que podem contribuir e fortalecer as lutas por território, por bem viver, pelo respeito, pela tradicionalidade. Nesse tempo também, a equipe contribuiu com o processo de autorreconhecimento e certificação junto à Fundação Palmares dos remanescentes quilombolas do Sanhudo, que é um povo tradicional que reside em Brumadinho, no bairro Tejuco. Temos agora os marcadores sociais das diferenças. Essa equipe é responsável por traçar, também junto com as pessoas atingidas que compõem os grupos socialmente vulnerabilizados, as estratégias de reparação para eles. Mas quem são esses grupos, Nina? São grupos que socialmente e historicamente já apresentam histórico de vulnerabilidade. Por exemplo, mulheres, pessoas idosas,
pessoas com deficiência, população negra. Então, nós temos essa equipe que vai traçar essas linhas gerais, essas diretrizes, para que esses grupos socialmente vulnerabilizados tenham as suas necessidades, as suas especificidades contempladas dentro da reparação promovida pelo acordo, para que essa reparação promovida pelo acordo leve em conta as especificidades desses grupos que são socialmente vulnerabilizados. Nessa equipe, a gente trabalha os temas da reparação socioambiental. Então, no primeiro semestre desse ano, de 2024, a gente iniciou a sistematização das informações das devolutivas das consultorias especializadas contratadas pela AEDAS, que fizeram estudos tanto sobre o socioambiental quanto a saúde na região 2. Então, durante esse primeiro semestre de 2024 foi feito esse estudo, a sistematização, foram preparadas as reuniões e no segundo semestre esses dados foram levados para o território da R2. Existe algo muito importante da gente entender, que é o porquê que a ATI trabalha com essas especificidades. Por que a ATI traça essas diretrizes para esse conjunto de grupos vulnerabilizados que eu citei? Bom, primeiro é necessário a gente citar que existem legislações específicas para esse conjunto de grupos, então a ATI segue a legislação vigente. E, em segundo lugar, é necessário a gente dizer sobre o conhecimento do território. O território que a AEDAS assessora hoje, tanto a região 1 quanto a região 2, é majoritariamente negro e feminino, ou seja, essas pessoas, as mulheres negras, são as que compõem o território, majoritariamente são elas que estão mais envolvidas no processo participativo. Quando a gente fala isso, a gente precisa então pensar em uma série de diretrizes que garantam o direito dessas pessoas continuarem no processo de reparação, porque existe uma dualidade muito bem colocada que é entre a vulnerabilidade e entre a participação social, ou seja, se existe uma pessoa que está numa vulnerabilidade socioeconômica, que está com demandas em sua casa, que está com demandas com a sua família, ela não tem a condição de participar das reuniões, do processo reparatório, de ir para audiências, enfim. Então, a gente precisa conseguir mapear, a gente precisa conseguir entender e a gente precisa conseguir incidir dentro do processo reparatório para que esse grupo tenha condições de participar. Então, esse é um motivo pelo qual a gente trabalha com essas especificidades. Sem contar os povos e comunidades tradicionais que têm a legislação vigente que garante os direitos específicos a eles. E para fechar, nós temos a equipe de estratégias jurídicas da reparação. É a nossa equipe jurídica. Ela que é responsável por traçar as estratégias jurídicas, porque nós estamos falando de um processo que corre na justiça. Então, toda a ação que a gente faz, os ofícios que a gente escreve, audiências, tudo isso ocorre dentro da esfera judicial. E essa equipe é que nos orienta sobre a melhor forma de escrever tal documento, sobre a melhor forma de escrever um parecer, sobre como incidir dentro de um anexo, sobre como que a gente vai atuar para que esses grupos e para que a população geral também seja reparada dentro dos anexos e dentro do acordo que promove a reparação. Então, tem gente que fica ali dedicada, a entender como que está o andamento do processo, se tem alguma novidade, se tem alguma movimentação, para produzir informes para as populações atingidas, E também produzir material com explicações sobre o conteúdo jurídico, com o andamento do processo, mantendo a população sempre informada com tudo que está acontecendo nas esferas judiciais. A gente também acompanha, as audiências, reuniões, todos os eventos que têm a ver com o processo de reparação. Esse material, que é fornecido pela equipe, eles deixam, a equipe do AEDAS deixa com a gente e a gente repassa isso para os moradores. Então, uma vez que eles não teve como participar na reunião, eles vão ter ali um prazo, um tempo em casa para poder estar lendo e saber como que o processo está, o que está acontecendo, a atualização do processo de reparação em si.